bons hábitos, a gente já consegue melhorar essa ansiedade, né? A gente já dificulta que ela desequilibre, que ela fique em excesso, né? Por exemplo, o planejamento, onde a gente pode aí estar encaixando ou não as coisas na rotina, isso já traz um conforto, né? A pessoa que é ansiosa já saber, assim, como vai ser, né? Ter a noção de, olha, meu dia vai ser assim, ela já fica, de certa forma, mais confortável, de certa forma, menos ansiosa, né? Os pacientes procuram e vendo aquela resistência em relação à medicação, né? A gente tem, assim, os dois opostos. A gente tem a paciente que tem a resistência na medicação e a paciente que deposita toda a expectativa na medicação, né? Então, a gente tem que alinhar essas duas para conseguir que elas fiquem ali, ó, no meio termo também, equilíbrio, né? Para que não haja a resistência à medicação, porque quando existe a necessidade, a gente vai ter sim que entrar com a medicação, né? Quando ela tiver indicação para isso. E até aquela que não tem a resistência, deposita toda a expectativa na medicação, a gente tem que trazer ela de volta também, para que não é a medicação que vai fazer milagre, que vai resolver tudo, né? Eu falo assim, a medicação, ela ajuda sim, em determinados casos ela é importante, ela é necessária, mas ela não é milagrosa, né? Existe ali a responsabilidade do paciente também em aderir os bons hábitos, bons comportamentos, né? Para que aquilo. E beber o remédio, né? Eu até brinco, eu falo assim, gente, se você não beber, o remédio não vai fazer efeito. Então, o remédio é milagroso? Não é. Depende do paciente, né? A autorresponsabilidade, aderir àquele tratamento. Não é porque você está vindo na consulta de psiquiatria que você vai vir buscar uma receita, né? Porque, infelizmente, hoje a gente ainda tem essa noção, esse pensamento, né, de uma consulta psiquiátrica, que é sentar lá, conversar com o psiquiatra e ele vai dar uma receita de remédio, né? Pelo menos comigo, não é assim. Comigo a pessoa vai ganhar uma orientação, né, dos hábitos ali, para gerar uma qualidade de vida, porque é no contexto como um todo. Não só para a saúde mental, né? Para o corpo físico também. Afinal de contas, está tudo ali interligado, né? Então, assim, eu exponho para a paciente isso. Olha, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade em relação ao seu tratamento, e aí eu oriento esse tratamento. Se for necessário que seja medicamentoso, vamos conversar sobre as medicações também. Se no momento não tem indicação de medicação, então aí o foco vai ser conversar dos hábitos, né? Exato. Melhora dos hábitos para que, da maneira mais natural possível, a gente consiga neutralizar essa ansiedade, né? A gente consiga a remissão dos sintomas, né? Os sinais e sintomas angustiantes aí que estão atormentando. Quando a pessoa entende, né, e aceita que ela está com uma ansiedade ali fora do eixo, né? Que ela precisa ter uma ansiedade. Ela precisa ter essa ansiedade numa quantidade adequada. Aumentou a quantidade. Então, vamos entender o que está fazendo ela aumentar, né? E aí, quando ela tem esse conhecimento, ela tem esse entendimento, né, do que está acontecendo com ela, aí sim a gente consegue fazer o manejo legal, porque aí a gente consegue traçar ali as estratégias. Porque pensa comigo, como que eu vou passar uma estratégia para minha paciente se eu não sei o que é que está levando ela a isso, né? Eu não sei, por exemplo, vamos supor, ela tem crises de ansiedade quando ela precisa, sei lá, ir num serviço que ela está tendo trabalho naquele serviço. Problema naquele trabalho lá, naquele serviço dela. Está tendo um problema de relacionamento lá. E aí, já nos dias anteriores, tipo assim, ela tem que ir trabalhar na segunda, no domingo ela começa ali. Diarreia, com taquicardia, né? Aquela batedeira. Aí tem hora que parece que o ar não vai entrar, puxa forte a respiração, né? Exato. Começa ali a apresentar uns sintomas que às vezes ela nem reconhece, que são sintomas que estão gerando ali, né? Estão sendo gerados por um fundo de ansiedade, né? E aí, às vezes, dependendo do sintoma, ela se confunde com doenças orgânicas ali, doenças clínicas, né? Já começa a achar que está tendo algum problema de coração, algum problema de pulmão, que está difícil de respirar, né? Ou é o intestino, porque deu uma diarreia, deu náusea, enfim. Realmente, os sintomas se confundem, né? E aí, se eu não sei o que está levando ela a ter esses sintomas, é que no dia seguinte ela tem que enfrentar situações no trabalho onde a desgasta, eu não sei traçar com ela estratégias para evitar esses gatilhos, né? Ou para lidar com isso, porque também não adianta fugir do problema, o problema está ali, então ela tem uma dificuldade de relacionamento no trabalho. Não vou pedir para ela pedir demissão, não é isso.
Mas nós vamos traçar estratégias para conseguir ir trabalhar sem esse sofrimento, né? Então, mas para isso, eu preciso saber que existe essa situação. E se ela não conseguir identificar isso, né? Ela que vai trazer isso para mim. Se ela não consegue identificar isso, eu não consigo traçar as metas de tratamento dela. E aí, quando eu percebo que a paciente não conseguiu me trazer isso, não conseguiu identificar, ela precisa se conhecer. Ela precisa se entender. E nisso, eu volto então naquela questão que a gente falou de hábitos saudáveis e de que a consulta com o psiquiatra não é buscar uma receita. Verdade. Né? Porque sim, pode ser que a gente precise, nesse momento, de uma medicação. Eu brinco que é para apagar o fogo, e seria para a gente dar uma diminuída nesses sintomas, para que ela tenha potencial de fazer a psicoterapia e se conhecer. Porque se ela estiver na crise, ela também não consegue. Então, a gente tira da crise, dá uma diminuída nos sintomas, e aí a gente vai, então, manejar o tratamento da causa, né? Exatamente. Então, sim, pode ser necessário o medicamento? Sim, mas não é sempre que é prescrito o medicamento. Porque dependendo do grau de intensidade dessa ansiedade, a gente consegue sim melhorar com os hábitos saudáveis e o acompanhamento da psicoterapia, né? Porque aí ela se entende, aí ela entende os comportamentos e os hábitos que ela está tendo, que estão piorando e levando ela a ficar ansiosa. Ela começa a melhorar, a corrigir esses hábitos e esses comportamentos, e aí, ok. Isso pode sim acontecer, né? Então, assim, os quadros mais leves, muitas vezes eu nem entro com medicação. Quadros mais leves é orientação mesmo, de rotina, né? Programar, fazer um planejamento. Nem tudo vai sair como planejado, né? Porque a gente não tem controle de tudo, né? Mas a gente consegue, assim, um conforto em saber as expectativas que a gente cria para aquele dia. O que a gente precisa concluir naquele dia. E aí, ok, fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, às vezes inverter horários. Ok, mas você já está confortável que é aquilo para aquela segunda-feira, por exemplo. Planejar aquilo que caiu no controle, né? Aquele imprevisto. Opa, aconteceu esse imprevisto, mas se eu já estou tranquila em relação a uma organização, eu estou calma para poder organizar aquele imprevisto que aconteceu ali. Se não, aí é aquela história, vira um imprevisto gigantesco, né? Toma uma outra proporção. Então, a rotina, sempre que eu falo, é nesse sentido mesmo. Pra gerar um conforto para você conseguir manejar o que sai do planejado. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.